começando mais um programa MVN Família. É um prazer ter a oportunidade de entrar aí na sua casa, levando uma palavra de Deus ao seu coração. E hoje teremos um convidado especial, como sempre, falando sobre um assunto muito importante: a importância da figura paterna na vida dos filhos. Fique ligado, o nosso programa já começou, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Magno Castilho Cabeleireiros e Produções, 3225-2080. Contemple interiores, sofisticação, qualidade, bom gosto. Sofá Paris retrátil e reclinável tecido pena bege de 2.990 por 2.540 em 10 vezes no cartão. Poltrona Dália tecido animal e azul de 1.890 por 990 em 10 vezes no cartão. Mesa Califórnia com 6 cadeiras telinha de 730 por 6.400 em 10 vezes no cartão. Contemple interiores. Rua Santa Catarina, quadra 137, lote 11, Jardim Guanabara 1. Fone 62-3204-1828. Estamos de volta com o nosso programa MVN Família. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito ilustre, um amigo querido, pastor José Newton. Pastor José Newton é pastor, pai, esposo, psicólogo, coach e voluntário em muitos outros projetos. Pastor José Newton, seja bem-vindo ao programa da família. É um prazer muito grande tê-lo conosco nesta tarde. A alegria é minha, pastora, de poder estar aqui com vocês e compartilhar daquilo que Deus proporcionou para nós como um conhecimento, né, através da psicologia, teologia, mas a nossa ênfase hoje vai ser a ciência da psicologia. Então dizer que é um imenso prazer e dizer para vocês também que desafio, que provocação. Eu acho que tudo isso aqui vai ser uma provocação para mexer de fato com as nossas estruturas, mexer com os nossos pensamentos, nos fazer refletir, sabe, trazer ponderação, aonde nós estamos nessa transformação social que nos inserimos, né? Exatamente. E para você que está chegando agora, nós estamos hoje falando sobre a importância do papel do pai, da figura paterna no desenvolvimento de uma criança. Pastor, e o senhor como pai e como psicólogo, né, e como pastor que acompanha tantos, né, qual que é essa importância para as pessoas que estão aí em casa entender como é importante a figura paterna na vida dos filhos? Falando a verdade, quando a gente se depara com um assunto como esse, um conhecimento desse, uma estrutura dessa psíquica, dá vontade de voltar e começar tudo de novo. Ser pai outra vez e ser tudo de novo, porque você começa a se questionar e a se perguntar diante de algumas questões que você se depara hoje com seus filhos já adultos. No meu caso, eu tenho uma filha de 20 anos e uma de 22 anos. Mas a gente sabe que o se não importa agora, né? O que importa é o que você pode reconstruir, o que você pode refazer, o que você pode conquistar, né, diante da realidade que você se encontra. Então, para mim é um grande desafio e foi muito saboroso tratar esse tema e conversar com elas sobre esse tema e me colocar em xeque. Olha. Na Berlinda. Eu me coloquei na Berlinda. O senhor fez o Coisa teste? boa. Eu fiz o teste, drive, então a gente já vem conversando sobre isso. Então, assim, é um privilégio de Deus eu ter minhas filhas. Eu sempre desejei ser pai de meninas. Olha. E Deus me deu 2 meninas, né? Então, assim, é um privilégio eu ter minhas filhas, sabe? Eu teria de novo, né? Eu gostaria de ter as 6, né? Fiquei com as 2, só 2.
Então é isso, eu acho que ser pai é algo, é o máximo. É o máximo. Não tem outra coisa que possa substituir. Sabe? Não tem nenhuma outra realização não maior. tem essa outra realização quando a gente pensa em paternidade e a importância da paternidade. Tá? A gente sente isso quando ele fala a respeito das filhas, né, Wilza? Sim. Porque ser pai de meninas é diferente de ser pai de menino, né? E ele tem essa experiência sendo pai de menina. Doutor Zé Nilton, e como é para o filho essa figura paterna? O que significa para ele no desenvolvimento dele? Eu até pensei numa introdução minha em relação ao tema, que esse tema ele desperta muito interesse nos dias de hoje. Muito interesse devido à modificação da própria estrutura familiar que a gente vê. Assim, a mulher está trabalhando mais, né? Juntamente com o esposo, né? A mãe, o pai saem para casa. Estão mais ausentes. Então, é reconhecido como importante o papel desse pai no desenvolvimento do seu filho ou da criança, independente se é menino, independente se é menina. Essa interação entre o pai, entre o filho, é fator decisivo para o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento psíquico e desenvolvimento social, facilitando este filho, este sujeito, né, a uma capacidade de aprendizagem e a interação que ele precisa ter com o mundo e com o outro. O pai, ele tem essa importância. Então, eu vou responder a sua pergunta baseado na resposta das minhas filhas. Tem horas que elas falam juntas. É impressionante, parece que elas combinaram. E elas falaram: papai, a gente percebe que o senhor foi a lei do rompimento, né? E o senhor assumir esse outro lado do desejo, a gente entender que tem uma falta e que eu preciso buscar esta falta, porque o pai, ele traz para romper exatamente isso entre o filho e a mãe. Segundo a teoria psicanalítica. Porque no primeiro momento o filho está sempre a criança, com a mãe, né? A criança ela é identificada com o único objeto do desejo. A mãe. É a mãe. Então o objeto do desejo é esta mãe. Então tudo, esse filho é como se ele fosse o reizinho. Tudo para ele. É tudo em nome dele. A proposta é para ele, que a gente chama de princípio do prazer. Então a mãe, ela vive essa simbiose com este filho e é natural, ela gestou esse filho. Falta adivinhar o que é verdade, passou 9 meses, né, no seu ventre, ela sentiu, essa foi uma verdadeira simbiose, uma vida na outra. E é claro que a gente não vai tirar essa maravilha, sabe, esse momento importante da mãe. Aí entra o pai, né, pastor? Isso. Para colocar ordem na casa. Aí vai entrar esse pai, que é o segundo momento, que a gente chama assim, um momento de rompimento. Então esse pai, ele vem como a lei para romper essa relação simbiótica que esse filho tem com essa mãe. E esse rompimento, ele tem um propósito. É porque esse filho, ele está cheio de desejo, suprido pela mãe. E aí esse pai vem e mostra, ele rompe, ele castra esse filho, né, traz uma frustração para mostrar para esse filho que ele precisa sentir uma falta. E é a partir dessa falta em que ele vai sendo construído psiquicamente essa questão, e ele vai saber buscar essa falta em outro que não seja a mãe. Ou seja, ele deixa de ser o apêndice da mãe. E é uma coisa muito interessante, pastoras, que nesse primeiro momento, se a mãe ela não favorecer esse rompimento, porque é a mãe que entrega o filho para o pai. Entende? De repente, ela pode, esse filho também ele pode ser objeto de desejo dessa mãe. Ela pode canalizar todo o desejo dela para este filho.
A felicidade dela, tá tudo. ali, E é o aí, filho. ela não quer ficar desamparada. E ela quer super proteger Esse o filho. E se isso acontecer, esse filho vai sofrer sérias consequências se não tiver essa entrega para o pai. Viu, mãe? Entrega o seu filho É melhor para ele. para o pai deles. No sentido emocional, no sentido afetivo. Não é que você vai deixar de ser mãe. Você vai continuar, porque continua a parceria. Esse pai vai precisar da ajuda da certeza. esposa, da mãe. Não quer dizer que você deixou de ser importante, você vai continuar sendo importante. Mas este pai, o pai desta criança, ele deseja a mulher dele de volta. Então, no momento em que ele traz esse rompimento, praticamente ele está dizendo para esse filho: eu quero a minha mulher de volta. Não é só sua, não. Eu quero, aliás, ela não é fonte dos seus desejos. Ela vai entender uma representação, sim, como filho. Mas o objeto de desejo da sua mãe sou eu, meu filho, não você. Então, é muito lindo. Eu acho linda essa teoria. E às Porque vezes quando a gente percebe nos atendimentos, né, é que esse filho, ele não teve uma falta, estava sempre suprido. Ele vai ter muitas questões emocionais que vai dificultar a vida deste os filho. relacionamentos Vocês sabiam né? que ele pode se tornar até um filho perverso. E que quando a mãe não quer liberar, ela pode se tornar essa mãe perversa. Tudo em detrimento a um desejo simbiótico. Né? Porque existe uma espécie de narcisismo em que você passou por esse processo, mas você ainda considera o outro como o outro. Eu considero que tem outras fontes de desejo. Agora, quando eu percebo que a fonte de desejo é minha mãe, porque ela cultivou isto, essa criança, ela vai se tornar um adulto que ela não vai se importar. Ela não vai se importar, ela vai ser precipitada, imprudente, ela não quer saber ouvir, não. Não, ela não vai saber ouvir, não, vai ter dificuldade em desejar. Ela vai ter dificuldade até em amar, eu creio. Tá? Então vai passar por cima dos outros. Entendi. E olha que às vezes a gente até vê alguns pais, né, Valquíria, reclamarem que quando vem o bebê, a esposa simplesmente esquece do pai, né? Esquece do marido, né? E esquece mesmo. Por isso que é um desafio muito grande desse marido entrar em sintonia. Eu sei que não é fácil para o marido, porque ele não tem uma licença de 4, 6 meses. Ele tem uma licença de 5 dias, 20 dias. E a mãe fica ali todo o tempo, né? E a mãe alimentando esse amor, esses é uma laços. sobrecarga emocional, física, psicológica. Né? Essa mãe, ela passa a executar várias atividades e naquela hora ela está sendo sugada por alguém que ela construiu uma relação desde o ventre. É interessante que isso tudo acontece muito inconscientemente. Tudo inconsciente. Muito inconscientemente, né? É inconsciente que acontece. E então essa mãe, às vezes, ela não quer abrir mão dessa... E se essa mulher não tiver... Se essa mãe não estiver bem no relacionamento conjugal, aí as coisas aí intensificam. Piora muito. Vão piorar, porque se ela não tem uma relação de amor, de empatia, de desejo para com o seu marido, ela vai canalizar tudo 100% para o filho. E ainda corre o risco dela desconstruir a figura paterna para o filho. Vai desconstruir e ela vai impedir esse filho porque quando o pai ele rompe com isto, ele vai trazer esse filho para o princípio que chamamos de princípios da realidade. A farra acabou, né? A folia acabou. Para ter alguns limites. Chega, não é dessa forma. Então vem o momento do sujeito, né, da falta e do desejo. Eu preciso sentir falta para desejar. O que acontece? Às vezes a mãe, ela não deixa o filho sentir falta. Quando o filho sente uma necessidade, tem um choro, ela já vai lá e enfia a mamadeira na boca dele. Né? Tem um chorinho, já vai lá, coloca no braço e já embala. Né? Então, assim, a criança já está quase caindo, ela corre lá para a criança não
cai. Às vezes o pai até tenta ajudar, ela fala, não deixa que eu já sei como mas o pai não tem coração, né? É mais duro, né? O pai não tem coração, ele é mais duro. Né? Mas nós vamos agora para um rápido intervalo e a gente já volta falando mais um pouco sobre esse assunto, a importância da figura paterna na vida dos filhos. Fique ligado. Magno Castilho Cabeleireiros e Produções, 3225-2080. Contemple interiores, sofisticação, qualidade, bom gosto. Sofá Paris retrátil e reclinável tecido pena bege de 2.990 por 2.540 em 10 vezes no cartão. Poltrona Dália tecido animale azul de 1.890 por 990 em 10 vezes no cartão. Mesa Califórnia com 6 cadeiras telinha de 730 por 6.400 em 10 vezes no cartão. Contemple interiores. Rua Santa Catarina, quadra 137, lote 11, Jardim Guanabara 1. Fone 62-3204-1828. Nós estamos de volta com o programa MVN Família e hoje batendo um papo com o pastor José Newton. No primeiro bloco do programa, nós falamos um pouquinho sobre a importância da figura paterna na vida de uma criança. E agora nós gostaríamos de ouvir o que o pastor José Newton tem para nos dizer a respeito dos prejuízos da ausência paterna na vida de uma criança, pastor. De fato, é importante a gente atentar para isso. E quando a gente compreende, entende quais são esses prejuízos, fica mais fácil da gente poder trabalhar essas faltas. São muitas coisas. No desenvolvimento cognitivo, emocional. Então, assim, gera-se muita insegurança nesse filho, a falta de assertividade, né, de alguém que ele precisaria ter se espelhado, imitado, né, seguido, ser como modelo, seguido os passos. Nós temos algumas pesquisas científicas, revisão de literatura, que eles encontraram algumas questões em relação a isso. E nos Estados Unidos, 70%, de acordo com uma pesquisa feita, dos adolescentes envolvidos em assassinatos, 60% desses adolescentes, e 60% em casos de estupro, mas 85% de detentos do sexo masculino cresceram sem a presença do pai. É forte, né? Então, quando é feita uma pesquisa, uma avaliação psicossocial, aí a gente vê esse índice altíssimo. Né? E eles Quer dizer, como os pais fazem falta na vida desse filho. A presença paterna faz falta. E de repente a gente acha que quem está do outro lado está recebendo essa mensagem, essa palavra, é como se ele não tivesse o pai. Mas existem pais físicos dentro de suas casas que eles não estão atentando para isso. Não valoriza o tempo com o filho. É um pai ausente. É um pai totalmente ausente, é um pai totalmente impaciente, porque essa pós-modernidade, essa correria do dia a dia, né, faz com que esses pais não tenham mais tempo com os seus filhos. É porque o que eu vejo aqui na sua fala é que é importante a figura paterna, mas que o pai entenda o seu papel. O papel dele. Na verdade, não é só estar presente, ele tem que participar do desenvolvimento dessa criança enquanto indivíduo. Quanto ao desenvolvimento intelectual na escola, porque existe um mito de que quem ensina a criança é a mãe. Mas o pai também pode ensinar a tarefa da escola. Ele pode tomar. Do pai é maior. A gente sabe que durante toda a nossa vida, de 100% da nossa vida, a gente só usa 15% do nosso conhecimento. 25% das nossas habilidades, 60% é de atitude. Então esse pai precisa ter atitude. Atitude. E a força dele, eu falo, Valquíria, porque lá em casa, quando eu levanto de madrugada para orar, eu levanto e vou orar sozinha. Quando o Elias levanta,
Os meninos todos levantam e vão orar com Acompanham. ele. Então é incrível A força isso, do né? pai, né? A Ele força tem do pai. essa mágica. Principalmente porque são homens, São né? homens. E outra- Seguem o modelo. é verdade. E outra coisa, não é uma disputa entre pai e mãe. De jeito nenhum, é uma parceria. É a parceria. O casal ele tem que se ver como parceiros. Quando o senhor fala dessa parceria, eu acho muito importante a gente esclarecer algumas coisas a respeito disso, né, pastor? Porque nós vemos muitas vezes, Wilza, muitas mães desconstruindo a imagem deste pai. Às vezes o relacionamento não deu certo. Exatamente. Não é porque um casamento, muitas vezes, infelizmente, se rompeu, que a figura do pai precisa necessariamente ser desconstruída. A mãe precisa entender a importância que esse pai tem na vida desse filho e no desenvolvimento dele, indiferente dos laços que ela mantém ou não com ele. E outra coisa, mesmo que esse pai ou esse marido esteja presente, mas que eles estão vivendo em um conflito, a mãe jamais Tirar a ordem. vai tirar a ordem e o papel deste homem como pai deste filho. Ela tem que ressaltar para o filho Ressaltar as pro filho, qualidades, e não tá? os defeitos. Então, né? assim, Vai por fazer isso a que é muito diferença. importante a gente buscar ajuda. Um aconselhamento na sua igreja, um aconselhamento na sua comunidade, né, com uma pessoa em que você confia, né, que tem o mesmo pensamento que você, né, que acredita no que você acredita. Buscar uma psicoterapia para você entender algumas questões emocionais. Que às vezes né? está com um problema tão difícil que É não está verdade, conseguindo, que precisa de ajuda. tem mais a né? ver comigo, tem mais a ver com os meus problemas do que o problema do outro. E às vezes, o casamento pode não estar bem, mas ele pode sim continuar sendo um excelente pai. É. Né? E até porque, Valquíria, a gente sabe que tem um mandamento com promessa na Bíblia, né? Honra o teu pai e a tua mãe para que os seus dias se prolonguem. Então, independente da sua relação com o seu marido ou com o ex-marido, você tem que ensinar o seu filho a honrar o pai, para que ele tenha dias abençoados, prósperos. É uma promessa de Deus, né? E a gente não pode deixar de falar, Wilson, da importância, num momento como esse, falando sobre a importância da figura paterna, de se procurar, de todas as maneiras, pastor José Nilton, preservar este casamento. Porque aí Com acontecerá certeza. uma parceria. Né? Uma parceria na criação e no desenvolvimento dos filhos. Até porque o casamento ele vai trazer essa estruturação, essa segurança, essa base para o filho. Essa base para o filho. Por E isso os vale a modelos pena. de uma forma completa. Completa, então assim não vai ter lacunas. E pensando assim, o que o pai pode favorecer? Sempre quando as minhas filhas estão assim tristes ou sentindo alguma coisa, eu estou ali para reforçar. Vamos lá que vai dar certo. Entendeu? Você consegue, você é inteligente. Elas vão crescer seguras. Elas vão né? crescer segura. Eu costumo, e não é média que eu faço, eu costumo dizer, poxa, na conversa que nós tivemos essa semana, eu até mandei um WhatsApp, porque a Débora me explicou algumas coisas, e eu falei, como foi bom, como foi incrível conversar com vocês duas, né? A gente ter essa linha de raciocínio, essa parceria, Abertura, sabe? Essa né? abertura, esses laços afetivos estruturados, fortalecidos. Então é tão incrível que elas percebem assim, se está acontecendo alguma coisa comigo. Se eu estou triste, se eu não estou legal, elas percebem. E aí, está tudo bem? Então, eu acho que isso tem a ver com esse envolvimento que o pai precisa, ou talvez com esse comprometimento, que é maior do que o envolvimento. É comprometimento, eu acho que é um compromisso que nós precisamos. Viu, doutor pai? José Nilton. Se comprometa, tá? Na sua relação com o seu filho, na sua relação com a sua família, na sua relação com a sua esposa. Porque a Entendendo gente que só muito tem a ganhar. importante, né? Entendendo que Que isso é muito importante, né? Uma outra coisa que eu gostaria que o pastor José Nilton falasse, para quem está nos ouvindo, a respeito daquelas famílias onde não se tem essa figura física do pai. Às vezes o pai faleceu, né? Quando não há essa presença, como que a família consegue administrar e preencher essa lacuna, Suprir. suprir essa necessidade paterna dentro do lar? Nós sabemos que a função paterna, ela é uma instância mediadora.
Então tem um aspecto que ele também é simbólico. E que esta mãe, ela pode trazer esse simbolismo na sua fala. Trazer esse simbolismo nas suas atitudes, né? Em que o filho possa perceber que existe, ou existiu, ou existe, não existiu caso o pai tenha falecido, ou existe caso o pai tenha se separado. Ou trabalhe viajando. Ou trabalhe viajando. Eu já vi até um exemplo de uma mãe que quando o marido viajava, ela punha a foto dele na mesa. Porta-retrato. Um porta-retrato na hora do almoço. Olha, filho. Vocês me fizeram lembrar de um almoço de família na minha casa. Os meus irmãos moram em São Paulo e nós estávamos almoçando com os meus pais, acho que no Dia dos Pais, e aí nós ligamos o FaceTime, colocamos o tablet ali e almoçamos todos juntos, ainda que... Olha só, longe. e hoje, aquela mãe não estava talvez nessa época do FaceTime, né? De você pegar o seu celular e comunicar-se na hora, colocar lá o pai para dar um alô para a família, mas está lá, olha, o papai está viajando, mas ele está presente conosco. Então, essa mãe, esse filho que não tem esse pai em casa, que hoje já faleceu, ele pode ter substituições como o avô, como um tio, como o pastor, um conselheiro, o líder dele. E outra coisa que me chama muita atenção, quando a gente vê essas pesquisas que o senhor citou, a respeito de crianças que se tornam, às vezes, infratores, adolescentes que se tornam infratores, nós percebemos o papel do pai nessa estruturação da família, como um legislador, como uma autoridade. Então, se a criança ela não tem essa figura de autoridade, ela não respeita as demais autoridades. O que vai estabelecer limites, é o pai que estabelece os limites. Então não adianta a mãe achar que ela dá conta. Não vai. É claro que algumas mães, por não terem outra alternativa, elas fizeram muito bem esse papel. E com muito esforço. Com muito êxito. Né? E merece os nossos aplausos, né? Que não é fácil, né? Em Valquíria, na sua fala, eu pude aqui pensar em algo que tem acontecido muito no nosso país. Os pais muito ausentes, né? A gente tem visto, assim, muitos divórcios e os pais muito ausentes. E aí a gente vê nas escolas, hoje, os professores entrando em depressão. Por quê? Porque os alunos não respeitam mais os professores. E aí a gente vê, porque a mãe, ela quer proteger tanto o filho, que quando recebe uma cartinha falando, né, na agenda, um recadinho na agenda, falando que o filho está desrespeitando, ao invés dela conversar com esse filho, colocar limite, ela vai brigar com o professor e vai brigar com o colégio. Talvez o pai faria diferente, né? Exatamente. E essa falta de limite, a gente até volta lá, como que foi a estruturação inicial, né, psíquica, como que foi esse rompimento, que dá, sim, muitos outros programas. E debates, nós vamos ter que marcar, né? Outro, porque nosso tempo acabou. Mas foi muito bom conversar com o senhor hoje, pastor José Nilton. Igualmente, maravilhoso. E dizer que esse pai, ele é esse guerreiro, né, esse flecheiro, o filho é como flecha na mão do guerreiro, e é você, pai, que vai lançar o seu filho. Olha... Está na responsabilidade, desse pai. Que coisa boa. Obrigada, doutor Zé Nilton, por estar conosco aqui, trazendo esses esclarecimentos, esse conhecimento para o pessoal que está em casa. É sempre um prazer recebê-lo. O prazer foi meu e estou à disposição. Tá? Para aquilo que for precisar, eu acho que a gente está cooperando com a nossa sociedade, sem dúvida, com a nossa comunidade, transformando a teoria em atitude, em prática, né? Em ação. É verdade. E que os pais, Wilza, possam se sentir encorajados. Que missão nobre, que missão linda é a tua, pai. Que você se sinta encorajado neste dia a exercer com excelência o seu papel de pai. E eu tenho certeza que o Senhor te capacitará para isso. E nós queremos terminar esse programa agradecendo a sua audiência. Queremos agradecer aqui também a nossa casa de bolos, né, Valquíria? Bistrô do Bolo Caseiro. Olha, e é uma delícia, gente. Pode pedir, entra aí no Google que você vai conseguir o telefone de lá. Maravilhoso. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe os seus filhos, abençoe a sua família.